som, por favor. Professor, só coloque modo tela cheia, ajuda a gente a visualizar. Eu tenho muito prazer, então, em cumprimentar a todos, desejar que sejam bem-vindos, que tenhamos uma excelente aula, como de resto todas as que o professor Feldman tem nos privilegiado. E passo de imediato a palavra ao Dr. Feldman para que exponha hoje a sua aula. Muito bem, nós vamos começar, então, com a aula de apresentação do livro, e é óbvio que podemos ampliar a apresentação. Eu fiz essa apresentação, uma apresentação mais redonda do que uma aula usual minha. As minhas aulas são compridas, são de 1h30, 2 até. E essa não, é uma aula mais compactada. Por isso, vocês têm que ficar bem ligados para perguntar. E eu vou abrir a possibilidade de perguntar no meio. Vocês levantar aquela mãozinha, tá? Porque, às vezes, aquela dúvida está ali e você vai ficar até meia hora depois para poder perguntar, e ali cabe melhor. Ainda mais tem um slide que está falando alguma coisa. Tá? Então, eu vou abrir essa possibilidade. Peraí. Esse é um livro, tá? Eu já mostrei. Esse livro é fruto de uma pesquisa feita durante um pós-doc, mas que não me levou a produzir ele imediatamente. Eu fiquei matutando nesse livro, indo, voltando. Por quê? Porque, de fato, eu sou medievalista. Eu trabalho com um período mais ou menos entre o ano 500 e o ano 1500, grosso modo. Tá? Então, se eu me aventuro para falar, por exemplo, no quarto encontro, eu vou me aventurar a falar sobre o antissemitismo, o surgimento do antissemitismo moderno, por exemplo, é porque eu dei aula há muito tempo e fiz muitos cursos, mas, na verdade, a minha especialidade de pesquisa ela é medieval. E aqui, esse livro e esse tema de hoje, ele está imbricado dentro de mais ou menos os primeiros, grosso modo, os primeiros 400 anos da história do cristianismo. E, claro, o judaísmo em paralelo. Então, por que eu hesitei? Porque eu estava na dúvida entre a produção de um trabalho acadêmico, que seria com muita teoria, com muita metodologia, com muito blá, 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 mas nem tanta compreensão. E o que eu tratei de fazer é trabalhar com aquilo que eu mais gosto de fazer, de me fazer entender. Tá? Eu queria trabalhar com uma forma que as pessoas lessem e entendessem. Talvez gostasse, talvez não gostasse, isso dá para saber. Mas me entender, eu consigo ter uma ideia se vão me entender. Então, ser o mais didático possível. Eu quase publiquei esse livro por uma editora que eu respeito, admiro e gosto, que é a editora Sefer. O Big Boss, o criador e o grande administrador da Sefer é Jairo Friedling, que era da minha cidade, lá de Santo André. Eu morei em Santo André. E o Jairo Friedling foi meu aluno na Escola Israelita de Santo André. Mas, mais do que meu aluno, ele foi discípulo da minha falecida mãe, porque os pais deles eram judeus tranquilamente distantes. Iam à sinagoga, Rosh Hashanah, Yom Kippur, mas minha mãe era uma judia, praticamente uma judia ortodoxa. E o Jairo frequentava a minha casa e aprendeu o judaísmo e migrou e foi na direção da ortodoxia, uma ortodoxia moderna, mas ortodoxia, por causa da minha falecida mãe. Então, eu vou publicar com o Jairo. Só que a gente trombou em uma questão que para o Jairo era ideológica, e eu super respeito. Eu tinha tudo para publicar esse livro com o Jairo. A gente ficou negociando isso 2 ou 3 anos e lendo os originais. Jairo deu dicas, Jairo era um cara muito inteligente, um excelente editor, né? Uma cabeça muito boa. Mas a trombada foi no seguinte: eu penso, e aí a partir de uma perspectiva teórica, mas também
ideológica de que não há influência unilateral entre as duas grandes religiões do Ocidente. A terceira é o Islã, eu não vou entrar nisso. Mas entre o cristianismo e o judaísmo, há uma relação bilateral de trocas, de conflitos, de apropriações, de negar, de combater, mas há proximidades e trocas bilaterais. O Jairo não aceitava que havia uma troca que trazia, que aportava para o judaísmo elementos. O judaísmo não era. Pergunta, Muriel? É só uma observação, eu estou recebendo diversas mensagens no chat que o slide não tá aparecendo, não está comunicando. Espera aí. Não está aparecendo? Mateus, você pode, por favor, explicar? Espera aí, Ele, na verdade, ele não está passando. Não, ele está parado. Parado. Está parado. Eu estou falando em cima de um slide parado. Isso, está no primeiro ainda. Estou no primeiro, eu não abri ainda os slides, não andei neles. Pronto, Tá? Se continuar, me sinaliza. Tá? Mas então o que eu quero dizer é o seguinte: a minha perspectiva é judaísmo e cristianismo têm o mesmo ponto de nascimento, o judaísmo é a antiga, o cristianismo é a nova, mas eles têm trocas bilaterais, tem coisa que vai deles para nós e de nós para eles, e não apenas one way. Para o Jairo era one way. Então nós, de uma maneira muito tranquila, muito civilizada, a gente separou. O senhor congelou, professor. Eu acho que ele caiu na transmissão, não? Sim, eu acho que sim. Eu Tá estou bom. tentando comunicar com ele. Como fazer? Telefone. Faz isso. Eu vou pausar a gravação. Sim. Por favor. Pronto. Acho que está tudo Muito em bem, ordem. deixa eu fazer a apresentação de slides de novo. Espera, deixa eu desligar o celular. Desliga o celular aí. Sim. Deixa eu fazer a apresentação de slides, o slide atual. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim, Ouvindo, sim. ouvindo. Ok, então vamos lá. Então, eu publiquei ele por uma editora muito pouco conhecida, teria sido maravilhoso publicar pelo Jairo, mas eu ainda vou publicar alguma coisa com a Sefer, porque a Sefer é para nós um patrimônio cultural do judaísmo paulista, paulistano e brasileiro. Mas vamos lá. A grande questão que a gente começou foi a questão do antijudaísmo, antissemitismo. Como eu já falei, e como eu vou falar no quarto encontro, ele pode ser a mesma coisa? Sim, pode. Mas eu acho que tem uma questão conceitual. Porque quando se entra no antissemitismo, se entra em questões da contemporaneidade. Como eu falei agora há pouco com a Bianca Damati, tem uma coisa que tem a ver com a evolução da ciência e da pseudociência chamada racismo, pseudo-falsa, tá? E é diferente da relação com o judaísmo no mundo antigo e medieval, aonde o foco principal era a questão religiosa e ainda havia questões paralelas, mas não havia uma questão racial nem nacional. O nacionalismo muda muito a perspectiva, o olhar em relação às minorias, aos judeus, de uma maneira geral. A base religiosa do antijudaísmo é clara, perceptível. Já na era dos nacionalismos, depois da Revolução Francesa, CRF é a Revolução Francesa, aparece uma pseudociência denominada racismo.
e que traz um embasamento científico, mas ela distorce. Eu lembro que meu pai tinha uns livrinhos na biblioteca dele, que eram uns livrinhos sobre fisiognomia, que era assim, crânios, medidas de crânios de asiáticos, de africanos, de índios. Era expressões, todas as questões ligadas à corporalidade, para gerar um olhar preconceituoso de superioridade dos brancos em relação aos negros e aos asiáticos. Tem tudo a ver, sim, concordo com a Bianca, com a construção a posteriori das teses do Rosenberg, tá? Mas é anterior e tem muito, muito a ver com a questão da ciência nesse período. Então, é um Charles Darwin distorcido, tá? É um estudo distorcido totalmente. Porém, o que eu quero deixar claro, e é a minha opinião, a gente pode discutir, discordar, é que há uma continuidade, mas sob mutações. As coisas vão mudando e essa continuidade vai aparecer. Então, muitas das coisas que eu falei no encontro passado, que eu vou falar no próximo encontro, reaparecem formatados de outra forma no antissemitismo e ontem, tá? Hoje, amanhã, no século XXI, a gente vê de novo esse discurso, tá? Então, claro, tem a questão religiosa? Tem, mas tem outras questões que vêm com muito mais força que a religiosa, que é a questão racial, que é a questão nacional, e às vezes vem um mix dessas, das antigas e das novas. Esse é o ponto-chave. Mas vamos lá. Cristianismo e judaísmo nascem no mesmo lugar. Os primeiros cristãos eram judeus, e eram judeus praticantes. Eles viviam entre duas regiões do atual Estado de Israel. O norte de Israel, a Galileia, Galil, e o centro de Israel, que seria Yehudá, Judeia. Entre esses dois trechos, com o Rio Jordão margeando as duas regiões, circularam, pregaram Jesus e seus seguidores. Eles eram, de uma maneira ampla e geral, eram gente que falava o aramaico e que entendia o hebraico. Era gente que não falava grego, não era helenizado, não era aculturado aos padrões do Império Romano. Era gente, judeus praticantes, e muitas vezes, quando se lê com cuidado o Novo Testamento, digamos, a Bíblia cristã, a gente vê falas interessantes. Jesus é questionado: você veio para acabar com a Torá e os profetas? Ele não fala os preceitos, os profetas. Eu não sei se é um problema de tradução, mas Torá e profeta seria Torá e mitzvot, de fato, mas não é o que está escrito é Torá e profeta. Ele fala: não, eu não vim para acabar com a Torá e os profetas, eu vim para fazer com que sejam respeitados. Ou seja, ele tinha um discurso muito aproximado do profeta Yeshayahu Anavi, Isaías. A fala de Jesus e a fala de Isaías eram muito aproximadas, em contextos diferentes, com realidades diferentes, tá? Óbvio que não é uma coisa igual, mas tinha umas relações. Em nenhum momento fala de trindade, de concepção virginal, tá? Em nenhum momento fala de coisas que vão aparecer no cristianismo nos séculos seguintes. São monoteístas, negam a idolatria no meio de um mundo totalmente pagão, politeísta, idólatra. Então,
Cristianismo e judaísmo, no início do cristianismo, é a mesma coisa. Até o ponto de que o Jesus faz pregações muito imbricadas no judaísmo. Agora, no entorno, tinha um mundo helenista. E havia judeus helenizados. Como eu falei no encontro passado, principalmente ao norte de Israel, Antioquia, Ásia Menor, ou ao sudoeste de Israel, no Egito helenístico, principalmente Alexandria. Ali havia judeus muito helenizados, ao ponto de que o rei Ptolomeu do Egito mandou traduzir, pegou 72 sábios e fez a tradução da Septuaginta, que também já falamos. Tá? Então, de uma maneira geral, o contato entre o judaísmo e o helenismo era também tenso e cordial. Aproximação, repulsa. Interações, conflitos. Não era uma coisa linear, não era assim, ódio ou só amor. As duas coisas. Muito importante a gente perceber isso, tanto na tradução do Pentateuco, da Septuaginta, quanto na história da Guerra dos Macabeus. É interessante perceber que quando a gente estuda a história de Hanukkah, e a história de Hanukkah tem ela muito bem delineada para manter a criançada ligada na identidade cultural. Hanukkah é fantástico para fazer com criançada. Por quê? Vai acender vela a cada dia, de luz, de trevas para luz, tá. Mas, se a gente for estudar historiograficamente a história dos Macabeus e depois dos seus sucessores, porque da família dos Macabeus, que era uma família de Coanim, de sacerdotes, surgiu uma dinastia. Ora, rei e Cohen não é a mesma coisa. Rei é casa de Davi e Cohen é dentro da casta sacerdotal. Só que eles vão acumular a função de sacerdotes ou reis. Isso é contrário ao judaísmo. Não pode ter o rei que não seja da casa de Davi e não pode ter sacerdote que não seja ou Levi ou Cohen, 2 níveis. Então, é uma virada muito grande. E a gente, quando estuda a dinastia que vem da família dos Macabeus, a dinastia dos Hashmoneus, a gente vai ver que eles se helenizam. Eles não conseguem fugir dessa força intelectual, cultural, civilizacional do helenismo. Então, é um encontro rico e tenso, de aproximações e de conflitos. E isso vai continuar entre o cristianismo e o helenismo. Tá? Tanto o judaísmo quanto o cristianismo que vem depois, eles têm aproximações e conflitos com a cultura helenística. Vamos em frente. Quando o cristianismo aparece, o Império Romano estava quase surgindo. Era república ainda, tá? Mas eram os últimos anos da república e logo vem o Império Romano. E o Império Romano chega no Oriente helenizado, tá? E ele é visto, no início, como uma seita judaica. Tá? Então, seria uma seita a mais. Já havia o pessoal ligado à casta sacerdotal, ligado aos Coanim, eram os Seduquim, saduceus. Os ligados mais ao saber, à cultura, ao rabinismo, seriam os pruximos fariseus. E um grupo meio dissidente, meio alternativo, meio underground, que seriam os essênios, que saíam da cidade, principalmente Jerusalém, e iam para a região do deserto da Judéia, e tiveram lá, por exemplo, aquela famosa colônia de tipo uma espécie, uma variação do tipo monges judeus, em que tinha uma grande biblioteca num lugar chamado Qumran, que depois virou um prato cheio
para a arqueologia, né, os famosos pergaminhos do Mar Morto. 3 grupos já existiam. Um grupo a mais. Cristianismo é um grupo judaico. E era. Tanto que houveram perseguições iniciais dos romanos para eles, em função de serem judeus, vistos como judeus. As tendências messiânicas estavam todos os grupos, menos nos Seduquim, menos nos saduceus, mas os fariseus e os essênios tinham tendências messiânicas e, portanto, se trombavam, se chocavam. O grupo original cristão não era da diáspora, era de Eretz Israel, da terra de Israel. Falavam aramaico, sabiam hebraico e pregavam em Israel. No entorno, no Oriente Médio, que é um termo anacrônico, mas eu uso só para vocês poderem me entender, porque esse termo é um termo do colonialismo inglês. Havia cidades em todo o entorno que falavam na língua mais culta, mais refinada, que era o grego koiné, uma língua do helenismo. Mas a maioria da população fora dessas cidades não era helenizada. E era o caso também dos judeus. Muito bem, agora eu quero voltar ao slide ali, que teve uma linha para... Peraí, que é isso? Não. O senhor chegou a mudar algum slide? Para mim não apareceu nenhum slide, continua sendo só o primeiro. Meu Deus. Peraí, o que eu faço? Peraí. Para mim não apareceu slide, está sempre no primeiro. E agora? Agora está o grupo original cristão, era região denominada Terra de Israel, foi exatamente o que Então você esse é falou. o presente. É o presente. Mas os outros, não, pelo menos para mim, não apareceu nenhum. Esses aqui que estavam atrás. Professor Sérgio Feldman, se o senhor Oi. me permite, ao clicar em apresentação de slides, o senhor clica em apresentação de slides e aí o senhor clica na apresentação do começo, ao invés de slide atual. Tá. Deixa eu voltar então. Peraí. Tá. Bom, esse era o primeiro, esse é o livro, essa discussão antissemitismo, antijudaísmo, está aparecendo para todo mundo? Bom, agora o senhor tenta passar, por favor. Tá, vamos lá. Depois a questão da diferença do antissemitismo, tá? Não mudou. Ainda não. mudou. Oi? Não mudou. Não, não está mudando. Será que eu mando os slides para alguém e alguém roda para mim? Eu não sei o que está vendo. Eu posso tentar, se o senhor quiser, professor. Agora está no slide 5. Não, eu estou no slide 5. Pois mas o 2, o 3 e o 4 não apareceram para a gente. 2. Esse é o livro. Ok, agora está aparecendo. Então, eu não vou fazer a apresentação de slides, não. Eu vou fazer aqui no Simples. Não, faz. Tá? Se eu fizer a apresentação de slide para ele ficar grande, ele não está aparecendo. Então, clica aí. Pronto, assim é melhor, então. Pelo menos a gente está vendo. Vai ficar assim, vai ficar assim. Ótimo. Tá? Esse aqui a gente falou. Os 5, tá? Origens comuns e o helenismo como um padrão cultural da região nesse período, e os judeus e os primeiros cristãos não eram imbricados nisso. Está rodando? Agora está no 6, não é isso? Isso, está rodando. Okay. Né? E aí eu falei também da Guerra dos Macabeus, né? Que é um exemplo de luta contra o helenismo. No início, o conflito era: eles profanaram o Templo de Jerusalém, eles estão proibindo o judaísmo. Tal. Depois eles chegam ao poder, morre o Yehudá, morre o Simão, morre o Jonatas, e o Simão vira rei. Quando o Simão vira rei, começa uma dinastia judaica
que é não de descendentes de Davi, mas de Coanim. E começa a se helenizar. A helenização é gradual, é parcial, mas não se torna um reino judaico puro. A influência do helenismo. Está claro até aqui? Vou em frente. E aí o cristianismo aparece numa época que ele é mais uma seita judaica. Ele aparece junto com os 3 grandes grupos, saduceus, fariseus e essênios. Em hebraico, saduceus, tzedukim, está ligado aos sacerdotes, porque teve um sacerdote chamado Tzadok, e deu o nome ao grupo ligado à casta sacerdotal, os Kohanim. Fariseus, prushim, os que romperam, né? Que seria o início do rabinismo. É ainda embrionário, mas é o rabinismo embrionário que começa a nos levar para o que vai ser a cultura da Mishnah, da Gemara, do Talmud, e que vai prevalecer no judaísmo. E um grupo marginal que vivia nas margens do rio Jordão. Estão me ouvindo bem? Porque eu aumentei a velocidade do ventilador. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Beleza. Qualquer coisa, gritem, tá? Eu estou aqui para servir. E os ICIM, os essênios, nos legaram uma coisa maravilhosa, que é uma biblioteca no meio do deserto, descoberta em 47, um ano antes da criação do Estado de Israel, e que gerou o que a gente chama de pergaminhos ou manuscritos do Mar Morto. É um tesouro maravilhoso, mas não vou entrar em detalhes. Depois alguém quiser perguntar, pergunta. Então, o cristianismo era um grupo a mais, era um grupo judaico. E tendências messiânicas tinha em todos eles, talvez não tanto entre os saduceus, os seduquim. Muito bem. Os cristãos eram de Israel, a língua deles era aramaico, e eles interagiram gradualmente quando eles saíram de Israel e foram pregar em Alexandria, em Antioquia, depois na Ásia Menor, depois na Grécia, depois em Roma, saíram. Mas os judeus de fora de Israel não sabiam hebraico e não sabiam muito aramaico. Eles falavam o grego. Tanto que a Septuaginta, que eu já falei 5 vezes hoje, foi traduzida para o grego. Os apóstolos não eram helenizados. O primeiro que aparece que é helenizado é o Paulo. Paulo de Tarso, já diz o nome, ele era de uma cidade na atual Turquia, que seria na Ásia Menor, uma cidade grega. Ele transitou por Israel, segundo a narrativa do Novo Testamento, ele tinha sido discípulo de um grande sábio de Jerusalém, Gamliel, um dos Gamliel, mas ele falava grego. Ele era um judeu culto, helenizado, tinha, por ser de uma cidade romana, ele tinha cidadania. A cidadania não tinha sido distribuída para todos os habitantes do Império Romano. Isso só foi em 212. O Paulo viveu lá pelos anos 40, 50. Mas ele tinha cidadania. Ele era o único do grupo dos pregadores, e os outros eram ou camponeses, na sua maioria, ou pescadores, que é famosa essa história dos apóstolos que eram pescadores. O próprio Pedro era pescador. Mas eles não eram cidadãos de urbes, de polis, de cidades. Tá? Então, como eles foram pregar, eles precisavam do grego, até para pregar para judeus de fora de Israel. E aí o Paulo toma a dianteira. O Paulo vai ser o mais importante do grupo dos apóstolos. O detalhe com Paulo é que o Paulo tinha uma visão em termos de estratégia de mercado, de marketing religioso, óbvio. Ele tinha uma visão muito mais avançada que os nossos outros apóstolos aí. E ele, falando grego, ele também se comunicava melhor. E ele vai fazer algumas reviravoltas. Tá?
Os dois mais fortes líderes no grupo dos apóstolos eram o Pedro, que tem uma clássica fala da igreja, que Jesus fala para Pedro: Pedro é a pedra sobre a qual eu vou construir minha igreja. Tá? Mas o nome original de Pedro era Shimon, Simão, que nem o nosso coordenador aí. Então, o Simão Pedro era, na verdade, um pescador da Galileia. E ele não conhecia tão bem a diáspora. Então, o grande dilema, e o Paulo, que conhecia a diáspora, traz um aporte diferente. Pregar só para judeus, converter ao Messias, que eles consideravam, só judeus, ou para não judeus. Essa expressão polêmica, goim, goi é povo, tá? Tem até uma música de Shabbat que fala Ata echad oshimcha echad ve'en ke'amcha Israel. Goi echad ba'aretz. Um povo único na terra. Goi é povo. Então, pode ser um povo judeu. Mas não. Essa expressão, no plural, virou gentios, não judeus. Pregar para não judeus, para goim ou gentios. E o Pedro queria manter o grupo cristão, o grupo que acreditava que Jesus era o Messias, que tinha chegado e voltaria, dentro do judaísmo. O Paulo enxergava mais adiante. Ele era judeu helenizado e ele percebeu que eles não tinham grande sucesso entre os judeus. Eles convertiam alguns, mas a grande maioria olhava para eles com carinho, às vezes com indiferença, às vezes até com ojeriza, mas não era a maioria que se convertia. E aí ele pensou em converter os chamados prosélitos da porta. Seria o seguinte, como hoje existem muitos não-judeus que olham com carinho, com respeito e com atração para o judaísmo e querem se converter. Isso é muito comum e são bem-vindos dentro das regras respectivas das sinagogas, são bem-vindos. Os rabinos é que têm que definir políticas de conversão, mas o judaísmo não é uma casta fechada, não é uma raça. O judaísmo é uma escolha de um caminho, de uma perspectiva religiosa e filosófica, de caminho de vida, uma halahá. E esses queriam se converter, ele falou, não, vamos aproveitar esses caras. Os prosélitos da porta frequentavam a sinagoga, mas não se convertiam. Os filhos deles, depois, eles faziam a circuncisão e convertiam. Então, muitos entraram em segunda geração. Ele matutou sobre como integrar esses, mas já direto para o cristianismo. Então, ele vai colocar a ideia fundamental dele, que é: vamos aceitar os gentios, dando para eles a possibilidade de não fazer a circuncisão e não ter que praticar os preceitos, as mitzvot. E isso aí é um diferencial muito grande, muito terrível em relação ao Pedro. O Pedro não quer isso. O Pedro achava que circuncisão e mitzvot tinham que haver. Mas vamos ver como é que é o mundo lá. O mundo, nessa época, estava assim, tinha judeus por todo o Oriente. No Ocidente tinha um pouco. A Espanha, a Gália, né? Mas no Oriente tinha. Na Mesopotâmia, na Babilônia, uma grande comunidade que vai existir até o século XX, até aquela migração do chamado tapete mágico, que vai do Iraque para Israel, e nas cidades helenizadas, e um pouquinho no Ocidente. Claro que eles eram, os das polis gregas, as cidades gregas eram bastante helenizados. Aqui nós vemos um pouco, eu vou passar o mouse. Aqui está Jerusalém. Esse é um mapa que o Jairo Friedland cedeu, como eu falei para vocês, ele colaborou. Então, ele coloca 2,5 milhões de população em Jerusalém, judeus.
1.500.000 judeus em Alexandria, no Egito. Na Cirenaica, que seria ali no norte da África, atual Líbia, 250.000. Na Mesopotâmia, na Babilônia, 1 milhão. Em Antioquia e na Ásia Menor, mais 1 milhão. 100.000 na Grécia continental. E eu não consigo enxergar bem aqui, mas acho que é 150.000 na Bota, na Itália. Tá? Isso dá uma ideia de que havia muito mais gente fora de Israel do que em Israel. Se você somar só a Mesopotâmia, a Síria e o Egito, daria 3,5 milhões. E Israel só tinha 2,5 milhões. Então, tinha muito mais gente fora do que dentro. E isso que vão começar a sair mais e mais e mais. Então, a grande dificuldade, o Paulo vai resolver. Ainda hoje, quem quiser se converter ao judaísmo ortodoxo, mas mesmo ao judaísmo liberal, tá? Ele tem que passar, se for homem, pela circuncisão. E ele tem que se comprometer a praticar as mitzvot. A forma de praticar as mitzvot difere entre judaísmo progressista e judaísmo ortodoxo. Mas, de uma maneira geral, não existe conversão sem circuncisão e mitzvot. O Paulo propõe abolir para esses novos, para esses prosélitos, o estudo e a prática da lei. Quer dizer, estudar a Torá e praticar os preceitos da Torá, e a circuncisão, e coloca no lugar simples, linear, fé e batismo, e converter os gentios. E aí vamos aparecer, pessoal, dois tipos de judeus cristãos. Não estou falando de judeus, só judeus. Aqueles que são judeus e cristãos têm dois grupos, os que circundam e seguem os preceitos, seriam judeus cristãos muito próximos dos judeus, porque fazem a Brit Milá e seguem as mitzvot, e aqueles que não fazem o Brit Milá e não seguem as mitzvot, que não fazem as duas coisas. Esses seriam os primeiros cristãos só. E os judeus cristãos seriam aquele grupo que tinha uma proximidade com um grupo e com o outro. Os judeus cristãos, no início, era o grupo inicial. Jesus e os apóstolos seguiam a nova religião, eram circuncidados, seguiam os preceitos, e esses são, então, os primeiros seguidores. Mas, quando Paulo faz uma proposta num concílio reunido, perto do ano 50 da Era Comum, ele propõe dar a possibilidade de um plano B, que é se converter a Jesus, ao judaísmo cristão, sem circuncisão e sem as mitzvot. Tá? E ele consegue superar. Ele tem o dom da retórica, ele tinha uma competência de organização muito grande. Só que, 1,5 décadas depois, instala uma revolta violenta contra Roma. Essa revolta começa no ano 66. Os judeus derrotam os exércitos romanos na região, em Israel e na Síria, e instalam uma independência, mas não tardam a vir exércitos romanos, tanto pelo norte quanto por Cesareia, desembarcando no porto de Cesareia, que eles não conseguiram tomar, e culmina na invasão da Judéia, cerco de Jerusalém, destruição do templo, queima de Jerusalém. Até hoje tem ruínas arqueológicas que analisam lá essa destruição. E não tardou, nas próximas décadas, mais revoltas. Uma na diáspora, fora de Israel, 112, 115, tudo já da Era Comum, e a do Bar Kokhba, que a gente recorda em Lag BaOmer, que foi uma revolta, digamos, patrocinada por um dos maiores sábios daquela geração, Rabi Akiva, e terminou tragicamente com a destruição da fortaleza de Betar e o fim do judaísmo na Judéia,
a região ficou fechada aos judeus. Dessa época, quando vocês abrem um livro de orações, onde tem as 18 bênçãos, se vocês pegarem um livro de orações de dias comuns, dias da semana, Yemei Hol, vocês vão ver que as 18 bênçãos viram 19. Foi inserida uma 19ª bênção. E é toda uma polêmica sobre ela. Chama Birkat Minim. Seria a bênção da minoria, de um grupo, que seria uma espécie de maldição aos hereges. E quem seriam esses hereges? Alguns dizem os cristãos, alguns dizem os judeus cristãos, e alguns dizem aqueles que traíram os judeus com os romanos. Tem toda uma polêmica, isso é um tema bem delicado, tanto na academia quanto no judaísmo. Mas está lá, a Birkat Minim. Agora nós vamos ver um outro mapa. Nós vamos ver as pregações de Paulo no Mediterrâneo Oriental, principalmente nas comunidades judaicas. E aonde ele pregava? Nas sinagogas. E quem assistia? 2 grandes grupos, judeus helenizados, entendiam o grego, e os gentios que se interessavam pelo judaísmo. E ele abre para eles a possibilidade de se converter sem precisar fazer circuncisão e sem precisar praticar as mitzvot. E tem um sucesso imenso. Agora travou aqui o meu slide. Está aqui. Isso aqui é do Atlas de História Judaica, está em inglês. Mas os lugares que ele pregou, por exemplo, na Grécia, Corinto, ele tem 2 epístolas aos coríntios. Não é aos corintianos, hein? É aos coríntios. Atenas, tá? A própria cidade dele, Tarso, Éfesos, tá? E várias outras, tá? E a gente vê as pregações de Paulo. E o Paulo é um sucesso, é um grande sucesso. Ele começa grande dentro da sinagoga, mas ele gradualmente se distancia, se separa. Aí, pessoal, há inúmeras teorias sobre quando e por que os judeus e os cristãos se separam. Alguns dizem, a partir do momento que o Paulo começa a pregação, se separam. Eu digo que isso não é uma posição compatível com a realidade. Tá? Eles vivem ainda nas sinagogas, eles pregam dentro das sinagogas, eles são judeus e estão agregando novos cristãos que são gentios. A separação pode ter começado aqui, ó, a partir da revolta contra Roma, no ano 66, 70. Eu acreditava, até 20 anos atrás, que a separação culmina aqui, quando o Bar Kokhba é apontado pelo nosso rabino, grande rabino Akiva, ele diz que o Bar Kokhba vem de Kohav, Kohav é estrela. Filho da estrela seria o Messias. Então, que o Bar Kokhba seria o Messias. Então, eu acreditava que aqui era a quebra. Tá? Os cristãos vão para um lado, os judeus vão para o outro. A minha descoberta, quando eu fui fazer doutorado, 20 anos atrás, é que não é bem assim. Tá? Isso seria um tema que eu resolvi trocar para poder fazer o 4º tema, tá? Mas, de qualquer forma, eu diria para vocês o seguinte, as interações entre judeus e cristãos nunca acabaram. Elas são muito intensas no final do mundo antigo. E as interações são, eu vou falar hoje ainda, e vou mostrar que, alguns séculos depois da revolta de Bar Kokhba, ainda há ótimas relações entre judeus e cristãos. Mas já chego lá. Muito bem. Aí eu vou precisar falar de teoria um pouquinho. Por que a separação ocorre? Eles tinham muita coisa em comum. Uma das coisas
que diz um teórico, um sociólogo, Pierre Bourdieu, chama-se Monopólio dos Bens e Salvação. Todas as religiões que chegaram a nós, que vieram do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, as três, e algumas dissidentes, todas falam da salvação. A salvação seria o seguinte: você passa pela terra, você vive, mas o que acontece com você depois que você morre? Bom, não acontece nada, eu sou enterrado, eu desapareço. É uma visão. Mas, geralmente, a visão é de que existe uma questão pós-morte. E nessa questão pós-morte, existe uma ideia de se salvar ou não se salvar. Então, se eu agir bem, eu vou me salvar. Se eu agir mal, eu não vou me salvar. Mas eu preciso de um instrumental, de uma orientação, de um encaminhamento. E as três religiões monoteístas e as subsidiárias, elas oferecem a salvação. Só que elas não admitem que um outro caminho seja um caminho válido. Então, judaísmo, cristianismo e islamismo competem em relação ao monopólio dos bens de salvação. Mas está ligado a isso também outra coisa. Com quem Deus falou? Revelação. Ora, o judaísmo diz que Deus falou primeiro conosco, Abraão, Isaac e Jacó. Moisés. É primeiro antes. Nós recebemos a revelação. E nós temos um legado. E nós vamos fazer a redenção dos fiéis. Ora, o cristianismo apareceu depois, se começa a se distanciar, ele vai precisar provar que a revelação feita lá atrás, para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés, era para o cristianismo. Era uma espécie de trailer do filme que viria depois. E nessa analogia, nessa alegoria de trailer, eu vou tentar mostrar para vocês o que vai ser feito agora nesses próximos séculos. Tá? Então, a disputa por essa revelação, pelo legado e pela redenção dos fiéis, é a polêmica entre as religiões monoteístas, inicialmente o judaísmo e o cristianismo, mas o Islã vai entrar na jogada também oferecendo a sua verdade, a sua vertente. Questões centrais. Herança do legado. Ora, o nosso Tanakh, Torá é a parte inicial e Tanakh é o global. Então, a Bíblia hebraica, ou Tanakh, é uma coletânea de escritos, principalmente os 5 livros de Moisés, que é a Torá, mas mais profetas, etc, etc. Olha, pelas duas religiões, tanto a judaica quanto a cristã, é a palavra de Deus. Mas para quem Deus falou? Quem é o povo escolhido? Aí a polêmica pega forte. Os judeus vão dizer, nós recebemos, e os cristãos vão ter que achar uma forma de explicar, de justificar que são os cristãos. Tá? Então, quem é o verdadeiro Israel? Questão transcendental, quem é o verdadeiro Israel? Para os judeus é óbvio. Deus escolheu os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, libertou os escravos hebreus do Egito, levou a Canaã, ajudou a tomar. Então, nós somos o povo eleito, o povo escolhido, herdeiros do legado, das promessas e da revelação. Ora, o cristianismo aparece, se vê dentro, mas gradualmente se distancia, se separa. Bom, então, o cristianismo vai ter que provar que eles são herdeiros do legado, que eles são o verdadeiro Israel, que eles são o povo eleito. Está aqui o X da questão do conflito. E é isso que eu tento abordar nesse modesto livro. O cristianismo se autodenomina o verdadeiro Israel. Essa terminologia do verdadeiro Israel vai aparecer ao longo de toda a teologia e de toda a história do cristianismo. Para tanto, vai ter que escolher trechos da própria Torá, da própria Tanakh, e mostrar que os judeus vacilaram, os judeus erraram, os judeus agiram de maneira insana, transgrediram e idolatraram. O que não falta na Torá, no Tanakh,
conflitos entre Moshe e os seguidores do bezerro de ouro, entre os juízes e os seguidores de Baal, entre os profetas e os seguidores de Baal. Isso está cheio. Então é preciso apenas fazer uma releitura, tá? Tanto que culmina com o exílio da Babilônia, destruição do primeiro templo. Depois, aí, na visão cristã, Deus envia o Messias na pessoa de Jesus. Os judeus não percebem o caráter messiânico de Jesus e o rejeitam. Então, o cristianismo faz uma nova moldura, uma nova interpretação desse texto que o cristianismo chama de Antigo Testamento e que nós chamamos de Tanakh. Óbvio que o período do Segundo Templo não está coberto no Tanakh, isso é óbvio. As provas, as refutações cristãs são elaboradas de algumas formas. A primeira, os judeus foram destruídos no ano 70, o templo foi queimado, o templo seria, digamos, a conexão com Deus. Os judeus foram para o exílio. E, nos séculos seguintes à morte de Jesus, os judeus estão no exílio. Vão ter, para voltar para Israel, vai ter que ter o sionismo e a criação do Estado de Israel no século XX. A outra é a leitura alegórica dos textos sagrados. E como que isso é feito? Um texto vai ser visto de N formas, mas de uma concepção de análise, uma exegese. Exegese é ler um texto nas entrelinhas, procurar os significados simbólicos, alegóricos, não só o que está visível. Então, a leitura literal é chamada de carne. E aí vai ascendendo a níveis mais espirituais. Então, tem nível de espírito, tem nível de místico, e vai se ampliando isso. Então, o chamado Antigo Testamento, que é o nosso Tanakh, seria apenas o trailer do filme. Vou tentar exemplificar. Tá? Nessa época já tinha isso. Quando a gente vê as interpretações dos sábios da Mishnah, eles falam de uma expressão. Eu não sei se todo mundo sabe hebraico, mas a palavra pardes é pomar. Pomar. E o pardes tem 4 letras. A primeira é um P, um pei, e ela significa pshat, leitura literal. Tá? Veja a segunda linha, texto carnal, leitura literal. Esconde níveis de espiritualidade diversos nas entrelinhas do texto. E esse seria o corpo. Depois, resh, segunda letra, pardes, resh, é um R. Remes, é uma dica. Depois, dalet, drash, já é uma análise mais refinada. E, por fim, samar, sod é segredo, é a mística, é a cabala. Então, seria níveis, corpo, alma e espírito. Por exemplo, às vezes tinha um 4º nível. No caso de Pardes, tem 4 níveis. Os cristãos tinham também níveis de leitura do texto, níveis de exegese, e os judeus tinham. O Pardes é um exemplo disso. E os cristãos tinham os deles. Assim, trechos do Antigo Testamento é um trailer do que vai acontecer no Novo. Grande exemplo para ilustrar. Quando Abraão quase sacrificou Isaac, o pai sacrifica o filho. É Jesus. É um trailer do pai da Trindade sacrificando o filho da Trindade, que seria Jesus. Tá? Então, é um trailer antecipando. O outro, o que é muito estranho, Abraão tem 2 esposas. A primeira é Agar. Agar seria a mãe dos judeus, estranhamente, porque até o Islã incorpora Agar como mãe dos árabes. Mas Agar seria a mãe dos judeus e a Sara a mãe dos cristãos.
E por aí vai. Todo o Tanar é relido, reinterpretado para justificar que ali tem a revelação cristã. É tudo exegese. Então, amplas alegorias são feitas para desqualificar os judeus. E aí vão definir, no Tanakh, no Antigo Testamento, dois grandes grupos. Os bons, patriarcas, casa de Davi, profeta, são denominados de hebreus, que seriam os primitivos, antes das 12 tribos ainda. As 12 tribos descendem dos filhos de Jacó, então são os hebreus. Mas todos os transgressores, os que adoraram o bezerro de ouro, os seguidores de Baal, todos os que mataram os profetas, eles são judeus. Então, cria duas categorias: cristãos em potencial, cristãos primitivos, ainda judeus, são os hebreus. E os judeus são os do mal. Dessa forma, é relido totalmente o Tanakh. É uma construção ideológica, é uma construção alegórica que passa para os judeus gradualmente a malignidade. Os judeus seriam os que criaram e adoraram o bezerro de ouro, seguiram Baal, perseguiram os profetas, perseguiram e martirizaram Jesus. Hebreus, antecessores e potencialmente já cristãos antes de Jesus. Aí a gente cria um termo que chama protocristãos. Quer dizer, cristãos em potencial são os hebreus. Então, Abraão já era um hebreu. Quando Abraão está ali na tenda dele e aparecem 3 anjos e ele chama eles para comer com ele, aqueles 3 são a Trindade, os 3 anjos. Então, são releituras, reinterpretações. E a questão da malignidade, pessoal, veja, agora com essas polêmicas que nós estamos sentindo aí, ouvindo aí, a gente fala assim, é duro de falar isso, tá? Eu vou falar só brevemente, não vamos entrar nisso. Nós fomos atingidos no dia 7 de outubro de uma maneira horrorosa, indescritível, pior possível. E aí começam a dizer que os judeus são violentos, são malignos. Não, eu até não concordo com toda a postura do governo de Israel e com o Bibi. Mas colocar que nós somos malignidade, que nós... é a coisa mais absurda possível. Mas isso é uma longa duração. A malignidade foi colada, virou distintivo da gente. Emoldura a imagem do judeu. Ainda não existia, na época dos apóstolos, a acusação de os judeus mataram Jesus. Por quê? Porque os apóstolos eram judeus. Eles nunca iam dizer os judeus mataram Jesus, porque eles estavam do lado de Jesus. Eles sofreram com a morte de Jesus. E eles viram Jesus ser crucificado, numa pena de morte romana. Mas um convertido ao cristianismo, um pensador, um filósofo do século II, ele começou a construir, chama Justino o Mártir, começou a construir o conceito da culpa judaica que a igreja gradualmente incorporou. Quer dizer, os judeus é que mataram Jesus. O que é duro de explicar é que os judeus tinham como pena de morte apedrejamento e os cristãos, o Jesus foi crucificado, que era uma pena de morte romana. Enfim, é tão óbvio que não dá para ver. Então, uma sequência de acusação vão aparecer, e aí foi o início dos inícios. Lá, quando eu fui fazer meu doutorado, eu comecei a buscar. Eu trabalhei com Isidoro de Sevilha, que é o século VII, né? Anos 600 e alguma coisa, mas eu fui atrás dos anos 300, 400, e eu comecei a ver uma série de acusações dos
dos padres fundadores da igreja. A gente dá o nome de patrística para grupos de teólogos que seriam denominados padres da igreja. Não é o padre da paróquia, mas é o padre da igreja, o pensador fundador. Esses padres da igreja vão construir uma sequência de acusações antijudaicas, malignidade, deicídio, matar Deus, Deus pode morrer, libidinosos, sujos, ávidos por dinheiro. Essa é mais medieval e a gente fala mais dela na semana que vem. E sanguinários. Tudo isso aparece, seja no mundo antigo, se desenvolve e se transforma no medievo e chega no antissemitismo moderno. Então, os judeus sanguinários estão matando o povo palestino. Bom, Agostinho, para dar um exemplo aqui desses aqui, eu daria o exemplo de 2 ou 3 padres da igreja que têm esse tipo de colocação. O pior deles viveu na cidade de Antioquia um cara chamado João. João é fácil de escrever, se alguém quiser pesquisar. Crisóstomo. C-R-I, Zos, S-O-S, T-O-M-O, Crisóstomo. O que ele escreve sobre os judeus está numa conjuntura. Foi um dos primeiros que eu pesquisei. Eu assustei quando eu pesquisei. Primeiro, assim, eu tinha isso em tradução, né? Eu não leio grego, né? O original está em grego, eu não leio grego, não tenho condição de ler. Então, eu li em português. Eu falei assim, a tradução deve estar errada, não pode ser que o padre da igreja fale essas coisas. Aí eu fui para traduções em inglês e francês, e é isso mesmo. Tá? Mas o porquê de tanto ódio? O problema é o seguinte, e aí entra aquela questão de quando a separação ocorre, aquela pergunta que lá atrás eu fiz. O Crisóstomo não gostava da convivência judaico-cristã na cidade, era uma cidade muito grande, era a segunda maior cidade do mundo antigo nessa época. Alexandria era a maior, e a segunda era Antioquia. Depois Antioquia teve uns terremotos, umas coisas, ela perdeu a força. Mas nessa época era a segunda maior cidade do Oriente, e lá a comunidade judaica era muito bem relacionada com os pagãos e com os cristãos. E a igreja fazia festas modestas, com pouco vinho, porque a igreja era mais regrada, era mais controladora. E a igreja desestimulava a sexualidade, até a conjugal. Quer dizer, pode, quando casa, pode fazer filho, mas o sexo é só para fazer filho. E os judeus achavam que a relação conjugal, marido e mulher, ela é sagrada, e filhos é uma bênção. E festa é para festejar. E eles convidavam os seus amigos não-judeus para suas festas. E os não-judeus adoravam comparecer às festas judaicas. E o medo do Crisóstomo era que os judeus fizessem proselitismo. Em vez dele converter os judeus, que eram bem resistentes, os judeus convertessem os cristãos. E aí, quando eu comecei a perceber isso, eu fui atrás de decisões de concílios, já depois que caiu o Império Romano do Ocidente, vem os reinos bárbaros, e o reino visigótico que eu pesquisei é um reino bárbaro, e os concílios, que era uma mistura entre igreja e governo do rei, os concílios legislavam para distanciar judeus e cristãos. Há uma preocupação enorme. Tem um concílio próximo ao ano que o Constantino se aproximou do cristianismo, no início do século IV, lá para 300 e pouco, 310, tem um concílio numa cidade da Península Ibérica,
tá? E esse concílio tira três cânones. Um deles, proibição de casamento entre judeus e cristãos, porque aí o cônjuge não judeu podia se converter. A proibição de festas conjuntas, ceias e festividades conjuntas, é o medo de se aproximar. E a proibição que os judeus abençoassem os campos dos camponeses cristãos, porque eles acreditavam que os judeus tinham poderes mágicos. Isso é bom e é ruim. Por enquanto, é olhar para os judeus como abençoados por Deus, mas também ter poderes taumatúrgicos pode vir a ser depois bruxaria, né? Satanismo. Mas, enfim, se nós estamos falando disso, 380 em Antioquia, em 310 na Península Ibérica já tem essa legislação antes do Império se aproximar da Igreja. Ok? Então, vamos para o nosso último, e desse eu falo direto. Tá? No livro eu desenvolvo um capítulo inteiro sobre ele. Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho, nós não acreditamos em santos, então eu coloco Agostinho de Hipona, um bispo. Ele é moderado na relação com os judeus, perto de um João Crisóstomo, de um Jerônimo de Estridão, ou São Jerônimo, ele pega bem leve. Mas ele é muito importante porque ele vai definir a função dos judeus na história. O Agostinho olha para a visão judaica da história, aquela visão da judaica que diz: Deus criou o mundo para que o mundo chegasse a uma certa situação, a uma escatologia, ao final dos tempos, que seria justiça social, Messias, fim das guerras, etc, etc. Basta ler os profetas, principalmente Isaías, para a gente ver essa escatologia, essa ideia de final dos tempos e de sentido da história sagrada. Então, o Agostinho define uma teleologia. Teleologia seria a finalidade da história. Tá? Qual é a finalidade da história sagrada? É atingir o juízo final. Tá? O juízo final seria o sentido da história. Então, no início, a criação, aí Deus cria o mundo, depois, revelação, Deus diz para um grupo determinado, ou manda o seu filho, como diz o cristianismo, e mostra o caminho para chegar ao sentido da história, que seria a redenção. Então, para ter isso aí, o judaísmo tem alguns elementos. Isso, no cristianismo, a ideia de que Deus criou o mundo, Deus mandou Jesus, e Jesus veio de novo na segunda vinda dele para fazer o juízo final. Ok. Onde que entra o judeu aí? Agostinho reformata o judaísmo. Se ele negasse o judaísmo, falasse, é tudo asneira, os judeus são um bando de ignorantes, e negasse o Tanar, ele tiraria a base do Novo Testamento. Ele não pode negar o Novo Testamento, ele precisa deixar o Novo Testamento como primeiro andar e fazer a reinterpretação do Novo Testamento. Então, ele cria uma filosofia da história e dá para os judeus uma função. Os judeus receberam o caminho, mas não seguiram. Eles têm uma funcionalidade muito importante, porque eles são um mau exemplo de como não usar a revelação de Deus. Eles são desviados, tortos. Eles tiveram a luz, não quiseram enxergar. Eles tiveram a revelação, não entenderam. Mas eles têm tempo ainda de se arrepender. Se não todos, uma parte deles, eles são necessários, porque na segunda vinda do Messias, do Filho, Jesus, eles vão abrir os olhos. Então, mesmo que não sejam todos, uma parte. Pessoal, aqui está implícito. Primeiro, não destrua os judeus. A igreja vai adotar essa posição. A igreja nunca vai apregoar a destruição física dos judeus,
Quando vai haver movimentos de perseguição a judeus, de matanças, etc., não parte da cúpula da igreja, parte do baixo clero. O baixo clero vai ter atitudes de perseguição inúmeras em várias épocas da história, mas não os dirigentes. Os dirigentes não apregam, os dirigentes entendem a doutrina agostiniana. Então, o juízo final depende da conversão do judeu. Mas isso explica porque tanta campanha de conversão aos judeus através da história, porque convertendo eles vem de novo Jesus. Então, isso explica um sentido, e isso também explica certos grupos que existem no mundo, e hoje também no Brasil, essa coisa de que tem gente com bandeira de Israel em praças, que vende em esquinas bandeiras de Israel, e é gente, principalmente do grupo, de alguns grupos evangélicos, porque, na verdade, é a continuidade dessa percepção. Nós vamos converter os judeus. Por isso precisa fazer o templo o templo lá da Universal, entendeu? Porque nós vamos converter os judeus e Jesus vai vir de novo. Complicado. Eu sei que isso vai incomodar alguns de vocês, mas eu tenho que falar a minha percepção. E, partindo para o final, o livro tem uma apresentação e um prefácio. Tá? A apresentação é com 2 alunos meus e o prefácio é com um membro da comunidade judaica, historiador. E, no corpo dos capítulos, eu vou pulando de Paulo de Tarso, que viveu no 1º século, até Agostinho, que viveu entre o 4º e o 5º século. São 400 anos de polêmicas e interações. Antes de trabalhar com isso, eu trabalhei com a Idade Média, de Agostinho para frente. Aí eu tomei coragem e fiz essa pesquisa, esse estudo, que ofereço agora para vocês. Esses aqui são os títulos dos capítulos, para vocês terem uma ideia. O primeiro capítulo é Paulo de Tarso. O segundo, Encontros e Desencontros, Identidades e Construções. Essa interação, esses choques, essas aproximações. Depois, os primeiros conflitos e polêmicas. Depois, a igreja se consolida, o rabinismo se consolida, é a época da Mishnah e da Gemara. Depois, o Império Romano se aproxima da igreja e, sendo hegemônico, vai enquadrar o judaísmo, mas vai enquadrar de uma maneira não tão radical. Ele não destrói o judaísmo, ele circunscreve o judaísmo, cerca o judaísmo, proíbe o judaísmo de se expandir. Isso eu falei no final da aula do encontro passado, né? Tirando dos judeus uma série de direitos, mas não destruindo, colocando eles começando a colocar eles em separado. Eu gosto de pôr os judeus. Quem tiver interesse no livro, isso aqui é o valor ainda de quando eu fiz esse agora seria 55, mas eu baixei ele para 50, tá? Então, até para não ficar errado aqui, com o correio incluído. Com o correio incluído. Vou salvar. Tá? E esse é o e-mail do Pix. O meu e-mail eu dou depois. Eu vou reduzir os slides. Espera aí, eu vou reduzir. Eu vou abrir as janelas para vocês poderem fazer perguntas. Eu não tenho pressa. A gente, inclusive, foi... Opa! Espera aí. Só um minutinho. Eu estou aberto para perguntas, dúvidas e não tenho pressa nenhuma. Vou pedir para falar em alto, tá? Porque eu estou com um ventilador muito forte aqui. Um por vez, por favor. Boa noite, professor. Meu nome é Matheus, eu sou aqui de Fortaleza. Foi
É um prazer estar fazendo esse curso, uma aula maravilhosa, muito obrigado por isso. E a minha dúvida é referente àquele mapa que localiza o número de judeus ali nos primeiros anos da Era Comum. Eu queria saber um pouco mais sobre os dados desse, como eu posso conseguir melhor esses dados do mapa Esse e mapa a fonte aqui dele. ou O anterior, isso, esse esse aí aqui? do 12, Ele está isso. no livro do História Judaica da editora Sefer, tá? Livro História Judaica da editora Sefer. O Jairo Friedrich cedeu para mim 3 ou 4 mapas. Como eu falei, eu não publiquei com ele, mas Jairo é persona gratíssima para mim. Temos histórias em comum. Ele é discípulo da minha falecida mãe, me orgulho disso, porque o Jairo tem um trabalho maravilhoso depois. Minha mãe tem colaborado com isso, é muito bom. Mas isso aí está no livro dele. Esse mapa, propriamente dito, eu posso passar. Se você me mandar um e-mail, eu te passo esse. Mas eu não posso passar os outros, porque eu não tenho direito sobre ele. Esse está no meu livro. Uriel, Maravilha, obrigado. É sobre o mesmo mapa a minha dúvida. Eu queria saber se esses números são de antes da destruição do segundo templo ou depois, porque me parece, assim, no meu conceito, acho que faria uma grande diferença, eu inclusive. acho que são antes, mas eu, assim, sem o livro do Jairo, eu não posso te dar certeza. Mas acho que são antes, sim, porque isso seria, digamos, na época da pregação. Sim. Porém, como eu não estou com o livro aqui, né, eu não estou no escritório, eu fico aqui numa sacada. Uhum. Né? Não sei se dá para ver atrás de mim, tem plantas, estão vendo? Tem uma orquídea linda ali atrás. Ó. Não, a sua câmera está desligada, professor. Ah, é? Exato. Não, tudo bem. É só porque me surpreendeu 2 milhões e meio de pessoas em Jerusalém. Não, em Israel. Em Jerusalém, eu lembro que tinha no Caminhos do Povo Judeu, tinha 1 milhão de pessoas em Jerusalém e cercanias. Sim. Mas 2 milhões e 500 seria na terra de Israel, porque ele põe Jerusalém como referência. Sim. Porque depois da destruição aí começa a diáspora, não? Então acho que a população deve ter diminuído muito. Não, com certeza. Não só, porque ainda tem mais 2 revoltas, e aí os judeus são escravizados, são mortos, né? E muitos fogem para a Mesopotâmia também. Muitos vão para o Império Parta, Sim. a Pártia e depois os Sassânidas. Vão para lá e se abrigam lá. Tá, ok. Obrigada. Ordene. Professor, sobre Hebreus, e aí saltando judeus e indo para povo de Davi, e né, cristãos. Então, né, fala mais um pouquinho sobre isso, porque como que seria possível saltar toda essa linhagem, né, até chegar na casa, né, de Davi, e sem considerar judeus, ou considerando, mas excluindo ao mesmo tempo? Bom, vamos ver o seguinte. Na verdade, hebreus seriam as 12 tribos. Judeus seriam os que sobreviveram às perseguições, a tudo mais, concentrado no entorno da Judéia. Seria o mesmo grupo, só que isso aí é uma forma de criar uma explicação. Mas hebreus são os antigos judeus. O grupo que sobreviveu dos hebreus são os judeus. Não são 2 grupos separados, mas aí é uma alegoria que é criada. Quer ver onde é que está isso? Quero perguntar. Você quer levantar a mão? Não, espera. Ah, está aqui. Isso aí é uma alegoria da análise da exegese cristã. Tá? Então, os judeus seriam os que criaram e adoraram o bezerro de ouro, e os hebreus seriam cristãos proto-cristãos. Não existia cristãos ainda. É uma alegoria, é uma exegese. Eu posso falar um pouquinho mais, é uma fantasia. Tá?
Não sei se fica claro. Sim, Muriel? Agora é o Simão. Professor, primeiro, seguidores de Baal constam que teria sido um grupo que saiu junto com os libertados da escravidão e que não eram judeus, mas aproveitaram o embalo e saíram da escravidão do Egito, que afinal de contas eram todos escravos. Então, esses eram seguidores de Baal e que contaminaram. Bezerro de ouro, não Baal. Sim, sim, sim. Mas esses eram que seguiam o Baal e induziram a adoração do bezerro de ouro, de um lado. Portanto, egípcios que não tinham nada a ver com a religião judaica, mas que aproveitaram o embalo, e era o tal do Erev Rav, que acompanhou na saída do Egito. Agora, outra questão que eu quero mencionar é quando começa a proliferação de imagens e de santos no cristianismo. Bom, duas coisas. Junto com os escravos hebreus do Egito, a gente supõe que havia gente que não era, e que era escravo também, mas não era de origem. Alguns foram amalgamados. Não era uma questão racial, era uma questão, nesse caso, social, político-social. Esses que saíram, o Moisés vai ter que educar eles, amalgamar eles. Alguns grupos eram super aculturados com a cultura egípcia e adoravam os deuses. O bezerro de ouro seria uma versão do Apis, do boi Apis, que era um deus egípcio. Tá? Não é Baal. Baal é uma coisa dos cananeus que eles interagiram em Israel. Fenício cananeu. Baalim e Astarotes eram deuses masculinos e femininos dos fenícios e dos cananeus. Mas esses egípcios eram boi Apis. Realmente era uma coisa digamos, que não tinha nada a ver com os judeus. Mas o que acontece? Essa releitura, quando os cristãos pegam e querem colocar o maligno no lado judaico e o benigno no lado cristão, eles jogam o bezerro de ouro, os adoradores de Baal, para o lado dos judeus. E os do bem para o lado dos hebreus, que seriam cristãos primitivos, proto-cristãos. É um jogo de alegoria só. É uma exegese. Não é histórico. Eles não têm documentação nenhuma, não precisa. Você interpreta como você bem entende. Você quer provar uma verdade através de retórica. É pura retórica. Em relação à adoção de imagens, o cristianismo no começo não adotava. Tá? Mas, gradualmente, o cristianismo teve que fazer concessões. Eu tenho um estudo que não é meu, mas que eu considero bom, que quando chegaram no Ocidente, foram converter, o cristianismo foi converter os povos pagãos, e principalmente os povos de bosques, florestas, tal, e a dificuldade de converter eles era muito grande. Muito grande. Por quê? Porque eles eram animistas. Animista é alguém que acredita nos poderes da natureza. Então, a chuva é um deus, o bosque é um deus, o rio é um deus, a guerra tem um deus. Então, esses grupos animistas precisavam ser integrados, mas não dava para quebrar pela espinha dorsal as outras crenças deles. Então, abriram a brecha, trazendo alguns deuses pagãos e criando esses deuses como santos da igreja e criando um panteão com eles.
maneira que, no fundo, seria uma continuidade do paganismo dos camponeses ou da cidade, trazendo para dentro. Então, se for olhar, vários dos santos da igreja são mártires que a igreja teve, principalmente das perseguições que os romanos fizeram. No século III, muitos, mas vários são antigos deuses pagãos que foram colocados como santos. Tem vários deles. Então, alguns são até engraçados. E tem um artigo do professor Carlos Roberto Nogueira, da USP, em que ele descreve isso, a criação desse panteão dentro da igreja. Ok? Eu posso tentar achar, mas não sei se eu acho isso aí em PDF, não. Eu devo ter isso em Xerox. Eu posso tentar achar e te passar. Assim. Obrigada. Ok? Que mais, pessoal? Orlene. Professor, sobre o sábado, Shabat, né, a mudança que foi feita para domingo, enfim, né, como que se dá, né, qual o contexto, né, de manipulação, enfim, e de separação, né, dessa mitzvah? Bom, acontece o seguinte, por voltas do século IV, a igreja para de ser perseguida no começo do século IV, seria, vamos dizer assim, 300 e alguma coisa, né? Para de perseguir os cristãos. E é na época do imperador chamado Constantino. Constantino não chega a se converter, a não ser quando ele já está no último ano de vida dele, está muito doente, quase morrendo, ele quer salvar a alma, ele se converte, o Constantino. Mas ele é um imperador pagão que protegeu o cristianismo e tornou o cristianismo uma religião livre para poder pegar. E nessa época começa a fazer os grandes concílios ecumênicos. E os concílios ecumênicos, nessa época tem 4 grandes concílios ecumênicos entre o século IV e o V. O concílio de Nicéia, tá? 325, o concílio de Constantinopla, 381, o concílio de Éfeso, o concílio de Calcedônia, já no século V. E aí definem os grandes dogmas da igreja. Mas uma coisa que não é o dogma da igreja, porque os dogmas da igreja seriam Trindade, concepção virginal de Maria, Cristo humano e divino, Jesus humano e divino, porque no judaísmo não cabe ter Deus encarnado. Espiritual e humano é 2 coisas diferentes. O humano e o divino, desculpa. O humano e o divino são diferentes. Não dá para fazer esse mix, não cabe no judaísmo. E aí se define. Mas uma das coisas que se define é a data da Páscoa judaica acoplada parcialmente ao Pêssar, mas não integralmente, porque ela fica acoplada a um domingo. E tirar o Shabat está lá no texto, né? 6º dia, Deus parou de trabalhar e no 7º ele descansou. Está lá. Só que se cria o dia do Senhor. Tanto que domingo vem de Dominus, né? Você sabe que o único calendário, o português mantém uma fidedignidade que os outros não mantêm. Porque se for olhar o francês, o espanhol e o inglês, é nome de deuses e de planetas. Lunes, Lua, Martes, Marte, Jueves, Júpiter. Ou em inglês, Sunday, Monday, Sol, Lua, Friday. Deuses. É um calendário totalmente pagão. O português não. O português coloca domingo, dia do Senhor, e o resto é segunda, terça, quarta. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. Ele ainda é fiel às origens. Mas é totalmente pagão o calendário cristão, em inglês, francês, espanhol, né? Então, é interessante isso. São muitas nuances.
Muito interessante. Sim, pessoal. Bianca, estou vendo uma mão levantada. Pô, a menina vem lá dos Estados Unidos. Que isso? Connecticut. Fala alto, tá? Para eu poder te ouvir. Desculpa, eu estava no mudo. Seguinte, o senhor comentou sobre o concílio de... Peraí que eu anotei. Um concílio do ano de 310 que proibia casamentos entre judeus e cristãos. Esse seria o concílio de Elvira, em Granada? Elvira, Elvira. Elvira é uma cidadezinha no sudoeste da Espanha, não muito longe de Mérida. Mérida era uma cidade importante na época. E no concílio de Elvira tem 3 cânones para controlar os judeus. Olha, mas não tem imperador ainda. Ainda são uma religião proscrita, mas já estão preocupados com os judeus. E é o que eu acho incrível essa história de proibir que os judeus abençoassem os campos. Tá? Eu tenho um autor que eu li ele superficialmente, mas quem sabe eu ainda mergulho nele. Tem um rabino dos anos 30, que ele fez um livro famoso, famosíssimo, sobre origens medievais do antissemitismo. Mas ele tem um outro livro que é sobre judaísmo e essa magia mística, um estudo assim primordial. Ele chama Trachtenberg, Joshua Trachtenberg, e o livro é Jewish Magic, sei lá. Eu tenho ele em uma versão de 39, se não me engano, de 36. Eu tenho ele que eu comprei num sebo em Israel, que eu achei por acaso ele, tá? Mas, honestamente, esse eu não empresto, tá? Esse eu levo no caixão. Esse eu não empresto. O outro é fácil de conseguir, porque tem na internet o dele sobre antissemitismo, que é um livro importante, tá? Que ele fala sobre os preconceitos. Ele está no tema da semana que vem. Eu não cito ele diretamente a semana que vem, mas eu bebi da fonte dele. Tá? É um livro também assim pioneiro. O cara, anos 30, ele está tentando explicar o nazismo com um olhar e falando: isso aqui veio da Idade Média, essas loucuras dos nazistas vieram da Idade Média. Tá? Mas esse tá fácil de achar. Eu até tenho ele em PDF, esse eu posso te passar. Sim. Eu posso fazer mais uma pergunta? Eu não mando em nada aqui, quem manda aqui é a Muriel. Imagina, por favor, Bianca. É só relacionada à minha outra pergunta. Existe algum outro registro de legislação ou proibição de casamentos entre judeus e cristãos anterior a esse concílio? Não, eu tenho um artigo que está no. Eu tenho um site de artigos no academia.edu, né? E lá tem um artigo em que eu falo da legislação, o Código Teodosiano e os judeus, né? Tem muita lei depois dessa data. Antes dessa data eu não conheço. Mas veja, eu não pesquisei profundamente isso aí. Eu passei por aí, como se diz, no básico. No básico eu te digo que não, mas pode ter, é possível. É porque é a mesma informação que eu tenho, que é o Concílio de Elvira é a inauguração, é a primeira lei. O Concílio de Elvira como é que se diz? Começa a se dar conta de que são competidores, né? Mas esse meu artigo é fácil de achar lá. Se não achar, me escreve que eu te mando. É a continuação. Sim, mais perguntas? Então, boa pessoal... noite. Oi, quem? Opa. Gabriel? Boa noite, professor vai. Sérgio Feldman. Fala, querido. Tudo bom? Tudo ótimo. Excelente sua conferência hoje, a aula 2, muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, referente à alta crítica da Bíblia, sobretudo no Novo Testamento,
com o passar dos anos, muitos livros, muitas cartas que eram de certa forma, atribuídas a certos autores específicos, como, por exemplo, Lucas, o próprio Paulo, em suas epístolas, sofreram diversos tipos de revés e mudanças. Por exemplo, há pelo menos entre as 13, 14 cartas que Paulo escreve, apenas 7 se confirma que ele de fato escreveu, as outras não. Seriam, no caso, pessoas que supostamente se passavam por Paulo. Com base nisso, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Por exemplo, no livro de Atos, se afirma que Paulo, enquanto esteve na cidade de Damasco, os judeus tentavam arranjar uma forma de matá-lo, só que, no entanto, ele conseguiu fugir. No entanto, quando nós comparamos isso com o que o próprio Paulo escreve em suas próprias palavras em outra carta, no caso em 2 Coríntios, ele não fugiu de Damasco por causa da perseguição dos judeus, e sim por conta do governador da cidade. Uma outra questão, quando a gente compara, por exemplo, com o que nos é apresentado sobre Paulo no livro de Atos, de que ele era um perseguidor ferrenho dos cristãos em Jerusalém, se nós compararmos, por exemplo, com Gálatas, ele era, pelo menos durante a maior parte dos anos, nos primeiros anos, ele era um sujeito desconhecido dos cristãos da Judéia. Então, quer dizer, uma outra contradição, se nós pegarmos aquilo que é registrado em Atos, que é considerado hoje um livro anônimo, com aquilo que o próprio Paulo diz a respeito dele mesmo nas suas próprias cartas. A minha pergunta é a seguinte: existe alguma relação entre pseudoepigrafia e declarações desfavoráveis em relação aos judeus com tendência antijudaica? Existe essa relação? Existe algum tipo de estudo nesse sentido? Vou ficar te devendo uma resposta pontual, porque o que eu sei de Paulo, o que eu mexi com Paulo, foi só essa coisa que eu apresentei para vocês, um pouquinho mais só. Eu não aprofundei no Paulo. Se eu ousar tomar uma posição aí, Gabriel, eu não vou estar sendo honesto com você. Uhum. Tá? Perfeito, Eu professor. acho que tem, mas achismos não cabem na academia, né? Eu acho que tem, mas eu estou falando a nível de uma intuição, não de um conhecimento. E intuição, eu vou te Perfeito, dar a professor. resposta, tá? A pergunta é Perfeito. inteligente, mas extrapola meu conhecimento. Perfeito, eu Péricles. agradeço muito. Não, obrigado, querido. Péricles. Bom, boa noite, professor, mais uma vez aí também parabenizo o senhor pela aula, foi muito boa, né? E falar para o colega que, assim, essa pergunta dele agora dá uma outra aula, né? Isso aí é uma outra Não, o tese, rapaz é né? inteligente, isso eu já percebi Sim, faz sem tempo. dúvida. Né? Agora, a minha pergunta, professor, seria o seguinte: aqui que, na verdade, o senhor mostrou ali que no início, né, era um grupo judaico, estava ali dentro do judaísmo, dentro de Israel, né, vivendo o judaísmo, né, o senhor deu todos os exemplos e tal, falou ali a respeito de Pedro, que Pedro não queria que misturasse e tudo mais. A que o senhor atribuiria a raiz desse antijudaísmo? Seria com a entrada dos goim, né, no caso, mas o desejo maior de uma religião suplantar a outra? A gente poderia dizer isso? Olha, eu acho que no começo não havia essa competição toda. Tinha mais conflito entre Prushim e Tzedukim, entre fariseus e saduceus, do que entre judeus e cristãos. O problema é o seguinte: um começo de problema é que, quando os judeus se revoltam contra Roma no ano 66, os cristãos não veem nenhum interesse em se revoltar contra Roma. Eles não entendem que isso vai ajudar eles em nada. E eles saem de Jerusalém e vão para uma cidade na Transjordânia, que eu não lembro o nome. Isso pode ter gerado tensão, mas
Eu acho que, de uma maneira geral, o problema dos dois eram os romanos. Problemas não eram entre eles. Apesar da grande polêmica daquela bênção, da 19ª bênção, Birkat Minim, eu receio dizer que não havia tantos problemas. Quando gradualmente vai aparecer disputas em espaços, e o primeiro caso é o Justino Mártir, tá? Aí pode ser que isso aí comece a se fermentar. Mas, apesar dos bate-volta, os sábios judeus de Belém deram aulas de hebraico para o Jerônimo poder traduzir a Torá. Isso é ano quase 400, 360, 380. O Jerônimo foi discípulo dos... Depois ele soltou os cachorros para cima dos judeus. Ele proferiu, não ao nível do João Crisóstomo. Outro caso, outro exemplo disso, é os dois sábios de Alexandria, como é que ele chama? O Orígenes e esqueci o nome do outro. Eles foram discípulos dos judeus. Eles foram discípulos dos sábios judeus de Alexandria. A concepção deles de exegese tá? Está muito embasada na concepção de exegese judaica. Então, batia, mas aproximava. Não era como diz, briga entre pessoas existe. Duas torcidas podem brigar, mas podem tomar cerveja junto também. Entendeu? Duas percepções de mundo podem trombar e se aproximar, mas não havia um rompimento radical. Tá? Tanto que incomodava o Crisóstomo, incomodava o Jerônimo lá quase no ano 400. E o Agostinho precisou dar uma saída para isso, porque eles interagiam. E no livro eu mostro, é o conflito que eu tive lá com o Jairo, de que há uma forte influência dessas trombadas na colocação em Rosh Hashanah da Akeidat Yitzhak, no quase sacrifício de Isaac, no segundo dia de Rosh Hashanah, na leitura da Torá matinal. Tá? Não vou aprofundar, não vou dar spoiler. Quem quiser, compra o livro. Por sinal, está ali no chat, eu coloquei meu e-mail para mandar os dados, que tinha uma... Não, que pessoa! Perdão? Alguém está com o microfone aberto. Desculpa, não entendi. Eu acho que alguém estava com o microfone aberto. Ah, tá. Tá, pessoal? Quem tiver interesse, então, em comprar o livro, no chat tem o meu e-mail para mandar os dados. E aqui nos slides... Deixa eu colocar os slides aqui. Aqui, feldman.sergio@gmail.com é o Pix do Banco do Brasil. Tá? Se me mandarem, mandem com o CEP correto, hein? Porque dá uma dor de cabeça isso, se o CEP está errado. Professor, o senhor pode falar sobre a maçonaria também? Perdão? O senhor pode falar... Maçonaria, eu não entendo nada. Alô? Maçonaria, eu não entendo nada, eu não posso falar do que eu não entendo. Não estudo, não conheço particularmente, nem nada. Agora que eu vi que o meu ouvido estava fechado. Professor Sérgio, eu quero lhe cumprimentar pela excelente aula que nos brindou, colocou o assunto de uma forma muito clara e nos estimula a aprofundar através da leitura do seu livro. Eu estou aguardando o nosso.
Daqui a pouco ele deve estar Está a chegando. caminho, está a caminho. Avise quando chegar, para eu ficar tranquilo Muito aqui. bom. Agora, só uma questão de semântica. Quando o senhor fala a 19ª bênção da grande oração como minim, em alguns textos está escrito malchinim. Não, são dois nomes. Malchinim seriam os dedo duro, os que entregaram. E minim seriam os heréticos. Ao fim e ao cabo, realmente tem essas duas colocações. Na escrita, no Sidur, está Malchinim. Lá, Malchinim, Loietikvá, taratá, taratá, taratá. Mas ela é chamada de Birkata Minim, os heréticos. Maravilha, muito obrigado. Então, eu quero lhe agradecer muito, agradecer as perguntas também, enriqueceram bastante a sua apresentação, e vamos aguardar a terceira aula com muito interesse. Com muito prazer. Agradeço muito, desejo muito boa noite a todos, bom descanso, e aqui, então, nós terminamos a aula com uma alegria muito grande de tê-lo ministrando essa excelente palestra. Muito obrigado mais uma vez e a todos que estiveram conosco. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Simão. Muito obrigado, Muriel. Boa noite. Boa noite, Lomo, Milena. Boa noite a todos. Boa Boa noite a Boa todos. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada. Muriel, professor Simão, muito obrigada. Boa noite. Professor Sérgio Feldman, muito obrigado. Boa noite. Professor Sérgio. Boa noite, queridos.